Vamos com a análise. Pedro Venceslau. O governador falou que não tem nenhuma motivação política nesta operação de hoje e que já está reeleito para o ano que vem. O que isso significa na prática, Pedro? Bom, primeiro para contextualizar, né, Estevão, o governador Cláudio Castro já foi reeleito de fato, mas vai disputar o Senado no ano que vem. Ou melhor, gostaria de disputar o Senado, está lutando por uma vaga, não tem essa vaga garantida. Ele precisa negociar com o campo da direita, com a família Bolsonaro, com o seu partido, o PL. O tema da segurança pública vai ser, como sempre, central, não só no Rio de Janeiro, mas também nacionalmente. O que a gente viu nesse episódio foi uma guerra de narrativas. O governador culpando o governo federal por não ter colaborado com essa operação, não ter cedido blindados para que eles pudessem atuar no Rio de Janeiro, e o governo federal respondendo que esses blindados sequer foram requisitados. O fato é que seria necessário a aplicação de uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Num primeiro momento, essa operação, por mais que ela tenha causado mortes, mais de 60 mortes, para um determinado setor da população, pode ter um efeito positivo, de que o governo estaria atuando para acabar com um problema crônico do Rio de Janeiro, que é a atuação do crime organizado e o domínio territorial de uma facção que tira do Estado daquela região, ou comandando desde as operações do dia a dia até a questão do tráfico de drogas. Mas existe uma questão central aqui, que é a apuração sobre quem são esses 60 mortos essas 60 mortes que foram registradas nessa operação no Rio de Janeiro. 64 mortes, mais precisamente. Já temos o relato de bala perdida que atingiu uma pessoa que estava numa academia, mas é difícil saber nesse momento se todas essas pessoas que morreram nessa operação no Rio de Janeiro, um número bastante expressivo, são de pessoas que participam do Comando Vermelho, que estavam na troca de tiros, ou se são de moradores que foram vítimas de bala perdida. O governo do Rio de Janeiro ainda não tem essa resposta. Os corpos ainda estão sendo identificados. Os números são bastante expressivos, 2.500 policiais em ação, sendo 4 policiais mortos, 4 PMs, 2 moradores baleados, mais 64 mortes. Essa é uma operação que é, de certa forma, recorrente na cena policial do Rio de Janeiro, mas nunca de forma tão ostensiva como aconteceu agora. Como não houve uma colaboração com o governo federal, quem vai responder por essa operação e pelo resultado e pelos desdobramentos dessa operação vai ser única e exclusivamente o governo do estado do Rio de Janeiro. Essa operação certamente vai ser uma pauta que vai dividir os campos políticos durante o debate eleitoral de 2026, mas o fato é que as críticas à operação, elas não estão circunscritas nesse momento apenas aos partidos de esquerda e à oposição ao governador Cláudio Castro. É muito emblemático que mais de 40 entidades, ONGs e ONGs importantes, como a ONG Sou da Paz, tenham divulgado uma nota, uma verdadeira carta, um texto bastante extenso, com uma crítica bastante dura contra essa operação. Portanto, ainda é cedo para saber se o governador Cláudio Castro vai colher algum benefício político ou ele vai ter um prejuízo que talvez possa comprometer a sua disputa a senador no Rio de Janeiro no ano que vem. Pedro, mas existe assim uma linha tênue, digamos, entre você politizar uma mega operação desta, que foi a mais letal da história, né? Existe uma linha tênue, mas também, por outro lado, há quem critique essa comparação entre a Operação Carbono Oculto, como eu questionei agora mais cedo para a nossa entrevistada, que é da ONG Sou da Paz, com essa operação de hoje no Rio de Janeiro. Porque o PCC e o Comando Vermelho são duas organizações completamente diferentes hoje. A estrutura das duas facções é muito diferente. O PCC atua como uma multinacional do crime, ela até opera algumas biqueiras aqui no estado de São Paulo, mas ela não tem esse domínio territorial, ela não trava guerra com outras facções por espaço geográfico, como acontece com o Comando Vermelho. Portanto, é inevitável que para fazer o combate ao Comando Vermelho seja aplicada ações militares. A questão é de que forma essas ações têm que ser planejadas. Por que o governo federal, o estadual, não procurou o governo federal e a Polícia Federal para fazer uma ação em conjunto? São respostas que vão provavelmente perdurar até a eleição do ano que vem.